Olá! Na aula passada, nós falamos que uma rede de atenção integrada e resolutiva é formada por uma atenção básica fortalecida por uma atenção especializada, organizada em função das necessidades da atenção básica, por sistemas de apoio e logística e pela governança. Chegou a hora, então, de falar sobre a governança. Mais do que isso, é hora de fazer a prática da teoria. Por isso, nós trouxemos para dentro do estúdio do canal Mais Conasems a participação, a cooperação e o diálogo, elementos importantes da governança. A aula de hoje vai ser diferente. Vamos promover um debate sobre governança. A gente vai discutir temas como consenso, pactuação, conflitos, antagonismo, tomada de decisões, entre vários outros. E para participar desse debate, nós recebemos aqui no estúdio Mauro Junqueira, secretário executivo do Conasems, e Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS. E em participação remota, Cristiane Pantaleão, secretária municipal de saúde de Ivaiporã e vice-presidente do Conasems. E Nilo Bretas, coordenador da assessoria técnica do Conasems. Mas antes de começar, vamos rever os destaques da aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre os sistemas de apoio e logística. Vimos que esses sistemas orientam a gestão, fortalecem a rede e, ao mesmo tempo, garantem o acesso da população aos serviços de saúde. Entendemos que o apoio ao diagnóstico deve estar integrado tanto à assistência quanto à vigilância. Mostramos que, no que diz respeito aos sistemas de informação, o maior desafio dos gestores é a fragmentação da coleta de dados dentro da rede. Vimos que a regulação precisa atuar de forma integrada na rede para lidar com a demanda reprimida. Falamos sobre a atuação ampliada do transporte sanitário. E também mostramos que os consórcios são um exemplo de cooperação em rede e uma ótima alternativa para a solução de problemas compartilhados entre municípios. Senhores, muito obrigada pela presença de vocês. Nós estamos aqui graças a um esforço conjunto entre o Ministério da Saúde, o Conasems e outros órgãos de representação do SUS. De que forma o Ministério da Saúde, o Conasems, CONAS e COSEMS apoiam e fortalecem a governança no SUS e nas regiões de saúde? Eles apoiam dando instrumentos que podem, na verdade, formar uma convicção e dar as condições técnicas para que tudo aconteça dentro da normalidade. O CONAS e o Conasems têm esse papel já há décadas e, com certeza, não teríamos o Sistema Único de Saúde, com o vigor que tem, se não era a sua representação a nível nacional, cuidando dos interesses de cada um dos entes federados, dentro de uma esfera maior em negociações permanentes com o Ministério, com o CONAS, com o Conasems, do Conselho Nacional de Saúde, levando ao gestor que está na ponta, através de informações, através da mídia e através das suas resoluções, aquilo que melhor lhe serve como um instrumento para fazer uma gestão de qualidade e com segurança. O gestor, o Conasems e o CONAS, né, eles têm um papel de representação, né, nos fóruns adequados, na tripartite, no Conselho Nacional de Saúde, junto ao Ministério da Saúde e outras áreas, né, Congresso Nacional, fazendo discussões, etc. E tem as suas equipes técnicas, né, que discutem, né, elaboram notas técnicas e apoiam os COSEMs e as secretarias municipais de saúde e estaduais. Ou seja, nós atuamos na representação e na defesa e na orientação para dar capilaridade às ações que são pactuadas e orientar. Além disso, receber o feedback da ponta para poder também provocar o Ministério e outros e demais órgãos na condução da política pública. Fazendo só um pequeno adendo aqui à fala do Mauro, em tempos diferentes, ou em tempos que a normalidade às vezes não está tão sustentada, percebe-se claramente, principalmente durante a pandemia, que esses fóruns, que nós estamos aqui falando aqui de CIB, CIT, CONAS, Conasems, Ministério da Saúde e tal, esses fóruns também são locais de resistência. Eles, além de serem espaços de pactuação, eles serviram para sustentar o sistema de saúde dentro dos seus princípios. E isso é um papel que é relevante e tem que ser dito para que a sociedade compreenda
e passe a saber um pouco mais da amplitude do que são esses espaços, do que são essas entidades existentes nesse momento. E qual a importância dos colegiados de representação para a governança? Os colegiados são instituídos por lei, reconhecidos, né, como representantes legais de municípios e dos estados, o CONAS e o CONASEMS. Então, o CONASEMS representa 5.570 municípios. Né? Ele não é formado por um grupo de diretores. Todos os 5.570 municípios fazem parte desse colegiado e participam efetivamente através dos seus COSEMs no território estadual, no CONARES, na representação junto ao colegiado do CONASEMS e no CONASEMS representando aí nas comissões tripartite e no Conselho Nacional de Saúde. O termo governança vem sendo usado ao longo do tempo de N maneiras diferentes, né? Governança pública, governança do clima, governança global, governança governamental, de várias maneiras. O que se percebe é que tem um caráter muito difuso, muito variado de usos, e cada uso acaba dando um sentido diferente para o termo. Jurandir, de uma maneira mais ampla, o que o gestor pode fazer pela governança no SUS? Os gestores têm de, por princípio, entender que a governança do SUS se dá pela cooperação de todos eles. Então, essa percepção e essa convicção que está posta nas normas e reconhecidas nacionalmente por todos, para mim, ela é o princípio de tudo. Se nós tivermos a concepção de que isso é correto e tivermos a vontade de que isso deve acontecer como fortalecimento do sistema, isso se dá naturalmente e, portanto, para mim é uma questão sine qua non para que o SUS, na verdade, funcione no seu tripé da gestão tripartite aqui na União e bipartite nos estados. E aí, complementando, né, Jurandir, como que se dá essa cooperação? Na participação. Né? A saúde não acontece só no município. Nem o maior município do país, que é São Paulo, consegue resolver todas as demandas da sua população. Ele também, por ter alta complexidade, ele recebe pacientes de todo o país. Então é preciso que o gestor municipal participe no seu território, na CIR, das ações, das discussões e das pactuações. Se ele não participar, obviamente não vai fluir, né, todo o fluxo de atendimento, de pactuações, o SUS não vai acontecer. Então, participar, a CIR, como a gente sempre prega, não é um espaço de representante, é o espaço do gestor, do secretário municipal de saúde, naquele território com seus pares discutindo as políticas de saúde. Bom, no SUS, a governança é sempre orientada pelo consenso. A decisão acontece sempre por consenso. A gente pode falar que a nossa governança ela é participativa, ela é colaborativa e ela é em rede. Participativa porque ela precisa da participação de todos os atores, de todos os gestores. Ela é colaborativa, o pressuposto é que se divida as atribuições entre os gestores dentro da política pactuada. E ela é em rede porque nós temos uma rede de saúde composta de todos os municípios, estados e da União. Então, ela é sempre, as políticas elas sempre vão perpassar da atenção básica à atenção especializada. E por falar em governança, vamos ouvir a vice-presidente do CONASEMS, Cristiane Pantaleão, sobre o que fazer para fortalecer os hospitais de pequeno porte. Na organização do sistema de saúde, uma das principais maneiras de utilizar a governança é na organização da assistência hospitalar em uma região. Nós sabemos que nós temos vários hospitais de pequeno porte no país. Alguns são importantes a gente manter aberto, funcionando 24 horas, até por questões de acesso. Muitos hospitais, alguns locais, ficam muito distantes de algum hospital maior com melhor estrutura. No entanto, alguns hospitais de pequeno porte podem ser redefinidos com relação à sua função em uma região. Nós tivemos a experiência de um município de aproximadamente 7.000 habitantes em uma região que redefiniu a função do seu hospital de pequeno porte. Até então, quando o hospital era aberto 24 horas, o prefeito e o secretário de saúde não conseguia manter a equipe 24 horas, a equipe completa para dar uma assistência de qualidade para toda a população, principalmente com relação ao alto custo que esses hospitais de pequeno porte têm. Entendendo que o hospital internava apenas 20 pessoas no mês,
de então estar contratualizando esse serviço de internamento junto a um outro município próximo, 30 quilômetros de distância. Então, conversando com os prestadores de serviço da região, conversando com os prefeitos, os secretários, juntamente com a participação do controle social dos municípios e também com a Secretaria Estadual de Saúde, começamos a redefinir a função de alguns HPPs da região. Especificamente neste município, que tinha esse HPP de mais ou menos 7.000 habitantes, esse hospital se transformou numa unidade básica de saúde ampliada, com funcionamento até às 10 horas da noite, inclusive executando ações de promoção e prevenção em saúde em horário noturno, o que deixou a população muito mais satisfeita. Então, o que nós podemos avaliar com essa experiência? No repensar o papel dos HPPs nos municípios, sabendo do alto custo que tem um HPP, percebemos que a mudança do formato do HPP para uma unidade básica de saúde ampliada, além de otimizar recurso, melhora o atendimento à população e fortalece o processo de governança na região. Mas também é importante falar daqueles hospitais de pequeno porte que precisam continuar funcionando. Desta forma, o processo de governança também é fundamental. O município que tem esse hospital de pequeno porte pode avaliar: será que eu posso trazer outros municípios que estão próximos para estar sendo atendidos aqui no meu hospital? Como fazer o processo de contratualização? Também é importante criar metas qualitativas e quantitativas para a organização desse hospital de pequeno porte. E aproveito para reforçar todos esses processos, tanto o de readequação dos HPPs, quanto o de fortalecimento dos hospitais de pequeno porte, precisam ser discutidos junto com os secretários de toda a região, aprovados e pactuados na CIR, para fazer parte oficialmente da rede de atenção à saúde do seu estado. Então, gestores, é o momento de nós exercermos a governança na prática. Chamarmos todos, comunidade, representantes do controle social, prestadores de serviço, gestores municipal, estadual e federal, e sentarmos e reavaliarmos, e assim pensar numa nova formatação de organização da assistência, buscando a melhora da qualidade do atendimento e assim melhorando a organização da rede de atenção à saúde do nosso estado. Mauro, como a relação entre os entes federativos pode dificultar ou promover a governança? Olha, é de fundamental importância a sentar à mesa e dialogar. Os entes, nós participamos de uma federação, nós estamos numa federação, os entes são federados. Não tem subordinação de município para estado ou para União e vice-versa. Então é preciso ter diálogo. Por isso tem as comissões, Comissão regional, a CIB estadual e a tripartite. Os entes federados sentam à mesa e buscam um diálogo, buscam uma pactuação. E aquilo que é acordado, obviamente, é aplicado e defendido pelos três, e por isso que o SUS é forte e funciona como funciona. O federalismo brasileiro, ele é assentado nessa base. Ou seja, e o SUS é uma representação muito clara desse federalismo brasileiro que foi herdado dos americanos nos anos 1700 no final do século XVIII. A gente tem que ter a compreensão de que ter espaços que às vezes pensam diferente nos obrigam cada vez mais a termos maturidade para, na divergência, encontrarmos aquele ponto de convergência que dali para frente terá que ser seguido e será o ponto que será defendido por todos. Eu acho que esse amadurecimento, Mauro, ele vem se dando no dia a dia com muita, com muita consistência. E cada vez mais que a gente vai conversando, que a gente vai dialogando, que a gente vai participando de fóruns e de espaços coletivos, a gente aprende um pouco mais. E eu acho que, nesse momento, se você pensar largamente, é disso que o Brasil hoje precisa. Ou seja, a gente pensar, às vezes divergir, mas ter maturidade que, dentro daquilo que você converge, você tem a obrigação e o compromisso de fazer acontecer e de executar a política que é pactuada. Eu acho que, para mim, esse é o grande ganho desses conselhos, desses espaços que nós estamos aqui falando, que são os espaços de gestão coletiva.
Os gestores do SUS, né, são entes governamentais. Essa é a característica da governança do SUS. Ela é sempre intergovernamental. Os gestores, né, são heterogêneos, têm recursos diferentes, assimetricamente distribuídos, né, têm poderes diferentes, recursos, não só recurso financeiro, mas cognitivo, pessoas, equipes, estrutura, né? Então são bem diferentes. E pressuposto, né, é a orientação do consenso, a orientação pela política pública, que é o Sistema Único de Saúde, para que o combinado, né, o pactuado, ele aconteça de uma forma geral nesse território, que é mais sempre do que um único município. E como o gestor deve se colocar frente a divergências políticas? Olha, nós temos inúmeros desafios no SUS, né? Um deles é a rotatividade na gestão, né? E aí, como roda muito a gestão, tanto estadual, municipal e federal, né, os desafios vêm, né? E muitas vezes a falta de entendimento, né, provoca aí a falta de diálogo, a falta de compreensão do Sistema Único de Saúde. Por isso que eu reforço que o diálogo é de fundamental importância, né? Mudam seus atores, mas a política é uma política de Estado, que é o Sistema Único de Saúde. Então o gestor, ele tem que, primeiro, participar. Se ele participa ativamente, obviamente ele vai fazer a defesa, porque muda um, muda dois, mas não muda todo mundo. Nós sempre teremos gestores que conhecem a política, conhecem como deve ser tratado e enfrentado esses problemas. Então, mais uma vez, a gente chama atenção para que os espaços de governança, né, já muito claros para todos, né, sejam frequentados, né, e discutidos por gestores que são aqueles que efetivamente representam o Sistema Único de Saúde. O que ele está dizendo é que nós temos que entender que nesses espaços coletivos você tem representação de todos os segmentos sociais e políticos, né? O CONASEMES, com certeza, tem dentro dele todos os partidos do Brasil, seja lá quantos forem. O CONAS tem 11 partidos, 127 estados. E a maturidade está aí. Você saber construir uma proposta, uma política que possa ser a média desse pensamento nacional. Você tem que entender que aquele espaço é um espaço de média, não é um espaço de radicalismo, não é um espaço de extremos, sabe? É mais ou menos uma síntese do Brasil, né? Que de tão grande, mesmo assim, pela habilidade dos portugueses, consegue até hoje só ter uma língua que é o português, de grosso modo, e ainda ser unificado como é, diferente da América Latina como um todo. Então, acho que parabéns para vocês e parabéns para todos aqueles que têm na cabeça esse pensamento e esse objetivo de fazer política que sirva a todos, não a nenhuma parte ou só a um segmento. Muito bom. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso debate. O CONASEMES vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMES quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMES, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasemes.org.br. Já estamos de volta para debater a governança no SUS. Mauro, quando se fala em governança, logo se pensa em dois extremos de um espectro, o consenso e o conflito. Como lidar com antagonismo e conflitos nos espaços de governança? Obviamente, nós não vamos atender os desejos, né, de todo mundo. Não pode, quando eu vou para uma discussão num território, eu tenho que pensar no território. Eu não tenho que olhar para o meu umbigo. Isso é difícil,
porque muitas vezes o meu prefeito quer que o hospital, o serviço, aquela ação aconteça no meu município. Mas eu, como gestor daquele território, eu tenho que pensar em escala, escopo, se cabe, se não cabe. Então, é uma pactuação. E um consenso nunca vai ser por unanimidade. O consenso é discutir a exaustão aquele tema, formar uma maioria sem votação, formar uma maioria e apoiar aquele processo. E como se faz a coordenação nos espaços de governança? A coordenação se dá em cada espaço. Na CIR, a coordenação se dá, na sua grande maioria, pela representação do Estado lá na ponta, mas tem CIR que é a representação dos municípios. É o espaço que diz como que vai ser feito. Como eu disse, não tem subordinação. Mas alguém precisa coordenar, alguém precisa fazer ata, alguém precisa cuidar dos encaminhamentos, do monitoramento, e tem uma secretaria executiva para isso. Então, cada espaço tem uma secretaria executiva, onde os membros, a nível estadual, na CIR e na CIB, estados e municípios, decidem quem vai coordenar. E na tripartite, os 3 entes federados, CONAS, CONASEMES, Ministério, Município, Estados e União, o Ministério da Saúde com a Secretaria Executiva, com o Departamento de Gestão Estratégica e Interfederativa, que faz essa coordenação. Mas todos são corresponsáveis pelo monitoramento, por aquilo que foi pactuado, para que possa ser executado. Jurandir? Você tem em cada um desses espaços as secretarias executivas. Elas guardam esses registros, elas fazem as atas, elas nos alertam daquilo que está posto, que foi cumprido ou deixou de cumprir ou está incompleto. E essa mediação que é feita pelos secretários, que são os atores principais do processo, de trazer os pontos de pauta, de pactuar nos seus grupos, de defender isso na CIB, na CIT, na CIR, eles são, na verdade, assessorados. E aí é que entra o grande papel do técnico, Os técnicos, eles têm essa relevância, e eu sempre digo o seguinte, os secretários são muito importantes, mas os técnicos de cada espaço de gestão, eles são muito valiosos, porque eles, além de ter a apreensão daquilo que se discute, eles são os grandes responsáveis por guardar a memória. O secretário muda, e muda muito, mas a memória fica, porque aquele técnico que está naquele espaço, ele consegue gravar fisicamente ou gravadamente tudo aquilo que é discutido, aquilo que é posto como ponto final do que está ali para ser depois elevado ao público. Qual é o papel da agenda em uma dinâmica de governança? E como se elabora uma agenda eficiente? A agenda, ela é ascendente. As pessoas têm que entender que a agenda do Sistema Único de Saúde, ela não nasce naquele espaço que está sendo discutido ali naquela hora. Ele nasce de discussões na base, lá no Conselho de Saúde do município, lá na gestão do pequeno município, ela vai ascendendo para si, ela chega à CIB com discussão de base. Nenhuma política nesse Brasil é discutida partindo da base como é feito o Sistema Único de Saúde. No caso do CONAS, por exemplo, você capta da Câmara Técnica, traz para a Assembleia do CONAS, ali ela é bastante discutida para depois chegar na CIT com a opinião da base, da média da Assembleia e para a discussão final. Portanto, essa agenda é construída a partir da necessidade da população brasileira. Eu tenho a impressão que o sistema de saúde brasileiro, sem CONAS e CONASEMES e sem COSEMES, era o INAMPS. Tá? Ficaria muito fácil tratorar, colocar a sua ideia, sabe, de cima para baixo, dizer que o recurso é isso aqui, o que vai ser executado é isso, tratar o Estado e o município como prestador e estamos conversados. Eu acho que esses espaços, eles conseguem fazer essa vacina, sabe? E por isso que eu também os respeito, porque eles são aí também um espaço de proteção, porque eles conseguem fazer como deve ser feita a política de saúde do Brasil, ou seja, discutida, pactuada, executada de acordo com a vontade das pessoas. Eu acho que isso é legal, isso tem que ser dito, senão as pessoas não conseguem conceber direito de que nós estamos falando. E a gente sofre pra caramba, preciso dizer, para poder as pessoas saberem que esse espaço tem que ser valorizado e defendido ao mesmo tempo. Mauro, comente a importância dos fóruns técnicos na formulação da pauta da Comissão Intergestores Tripartite. A pauta, quando chega na CIT, e muitas vezes parece que é simples, mas para chegar lá tem todo um processo.
né? Nós temos no CONASEMES o CONARES e a diretoria, que discutem com os técnicos, né, muito bem colocado pelo Jurandir, né, que estão lá discutindo dia após dia, meses, semanas, meses, uma proposta. Né, uma proposta que às vezes é do Estado, do CONAS, às vezes é do CONASEMES e às vezes é uma proposta do Ministério da Saúde. O que chega na tripartite é um momento de celebração, né, de apresentar para a população uma nova proposta e dizer, olha, estamos de acordo de forma tripartite, ou seja, assumimos o compromisso que os 5.570, que os 27, mais o Ministério vão executar na ponta. Né? Mas não é simples. Até chegar na tripartite, foram muitas discussões, muitas vezes acaloradas, né, para poder chegar a um consenso onde vai sair uma portaria e que vai impactar em todo o país. Qual a importância na análise de informação na tomada de decisão em espaços de governança? Os espaços de governança ele é feito de várias maneiras, ou com vários elementos. Um é a decisão de fazer em conjunto e compreender que o que está posto como proposta ela é normatizada. O segundo é aquilo que se constitui aquele espaço de governança. Fisicamente, nós precisamos ter, dependendo da compreensão do modelo que se vai adotar, você vai ter que ter uma estrutura que vai arcar com aquela responsabilidade da estrutura física, recursos humanos, logística, sabe, rede diagnóstica, e tudo isso está posto ali, né? E, ao colocar tudo isso, você também coloca metas. E, portanto, se coloca metas, você vai ter que ter indicadores para acompanhá-las e para poder você monitorar aquilo que está sendo pactuado. Esses vários elementos, esse composto de vários elementos, ele nos dá a capacidade de você dirigir aquilo que tem como objetivo e você mensurar o que está posto como compromisso da gestão. Essa soma de esforços e o compromisso da gestão, sendo esse o objetivo, é que você vai medir o sucesso ou não daquilo que você tem sobre a sua mão, sobre a sua governança, para poder fazer efetivar a política que é discutida e que é pactuada como política para as pessoas. A decisão nos fóruns de governança do SUS sempre vai passar pela orientação política, pelo consenso obrigatório. As decisões são sempre consenso. Se não chega ao consenso, discute mais, aprofunda a discussão, né? Pela distribuição dos recursos necessários para que a política se efetive, pelo apoio político. Se não tem apoio político, grande parte do tempo vai ser gasto em função da busca, da obtenção desse apoio político, dos relacionamentos entre as pessoas que participam do espaço de governança, entre os gestores, porque é preciso ter confiança, é preciso conhecer, né, para que a gente acorde uma divisão de responsabilidades e também pela discussão de qual é a intensidade, qual é o foco da orientação política que o Sistema Único de Saúde e seus princípios coloca sobre essa ação, né, sobre a ação pactuada. Não se pode tomar decisão sem informação, sem planejamento. Exatamente. Então, e hoje não se pode falar que não tem informação. Nós temos uma fragmentação, nós temos inúmeros sistemas, mas CONAS e CONASEMES hoje fazem um esforço muito grande, fazem o que o Ministério deveria fazer, né, de ter um sistema robusto. CONAS e CONASEMES hoje ofertam aos gestores, né, painéis informativos, devolvem informação mais qualificada, mais tratada, para ajudar na decisão do gestor municipal daquele colegiado regional. Então, é preciso reforçar que o planejamento, né, no município, na região de saúde, ele é fundamental para a tomada de decisão. Por isso, mais uma vez, participação dos territórios para que, em conjunto, eu possa tomar a melhor decisão, né, e não na base do acho, porque aí, obviamente, nós vamos errar. Essa é uma das causas, esse é um dos objetivos nossos, que nós temos já há alguns meses, que nós estamos eu não vou chamar de embate, eu vou chamar de uma discussão que ainda não terminou com o Ministério da Saúde, que é a questão do acesso aos dados anonimizados. Os produtores das informações precisam conhecê-las, né? E a gente está nessa discussão que ainda não terminou, mas a gente vai ser
chamado brevemente, porque sabe por informação nesse sentido. Ou seja, o dado que é levantado no município ou no estado, ele tem que ser do domínio do gestor. Como é que ele faz gestão se ele não conhece o produto daquilo que ele está notificando? E a gente está nessa expectativa. Eu acho que é fundamental a informação para a tomada de decisão. Portanto, ela tem que ser aberta daquilo que for possível para que o gestor possa dela fazer uso. Vou perguntar para o Mauro assim, como é que a gente consegue fazer ao longo de tantos anos essas discussões serem sustentadas? Pois é, né, Jurandir? Mais de 30 anos do SUS. Né? Essa é a grandeza do sistema. Né? Um sistema que, na sua fala, de tanta complexidade, o estrangeiro, quando vem para o Brasil, se assusta, né? Mas ainda são 3 entes federados. Né? Além de tudo que você apontou, são 3 entes federados. Então, como fazer isso tudo? Como fazer um sistema dar certo? Né? Um sistema que, em um ano de pandemia, com vacina, aplicou mais de 400 milhões de doses de vacina, né? Uma adesão muito grande da população. É pela grandeza do sistema. Né? Ele foi pensado de forma tripartite, com diálogo regional, com colegiados regionais, onde os gestores participam junto com o Estado. A nível estadual, um diálogo com representação daqueles gestores municipais com seus gestores estaduais, construindo uma política, né? E demandando, através dos seus conselhos, através do Conselho Nacional de Saúde, ouvindo a população, né? Através das suas conferências de saúde, apresentando uma demanda da sociedade para uma construção nacional. Né? Ou seja, é difícil pensar um país de 200 milhões de habitantes com essa complexidade, com todas as diferenças. Né? Na minha região, lá do sul de Minas, você vai fazer aplicação de vacina, você vai e volta no mesmo dia, aplica em todo o município. E em algumas regiões, para você sair do município e chegar nas regiões, são 15 dias de barco descendo o rio. Então, um país muito diferente, muito desigual, mas que dá certo, né? Porque gestores sentam à mesa para um diálogo, para uma pactuação. E aquilo que é pactuado, aquilo que é acordado, todo mundo veste a camisa e realiza. Ok, está aí uma boa resposta. Eu acho que o ensinamento que ele deixa aqui, democracia, além de convicção, é treino, né, Mauro? Quanto mais você faz, mais você aprende. Eu acho que vai gostando. Eu acho que aí é um processo que enriquece a cada passo que se dá, entendeu? Você vai ficando cada vez mais sólido, cada vez mais constante, cada vez mais confiante e o processo vai crescendo como um bolo que você bate ao longo do dia. Então, eu acho que esse é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Tem muita condição para evoluir, mas que consegue fazer, apesar das suas dificuldades. Portanto, é aí que entra, mais uma vez eu estou sendo redundante, os meus parabéns aos trabalhadores, aos gestores, à população brasileira, ao controle social, a cada um que faz isso acontecer de maneira, parece que milagrosa. E é isso que faz com que as pessoas confiem. E aí a pandemia provou, né? O Sistema Único de Saúde do Brasil passou a ser aplaudido por pessoas que você sequer imaginou que um dia fosse fazer isso. De repente, estavam lá os grandes jornalistas, os grandes empresários, os grandes economistas escrevendo sobre o Sistema Único de Saúde e tecendo loas ao seu desempenho durante a pandemia. Eles não sabiam que isso era corriqueiro. O que deve ser feito para monitorar as ações e estratégias pactuadas? Colocar em prática os elementos que estão postos para a qualificação da gestão. Ou seja, eu falei que os compromissos que foram pactuados, que foram postos, que foram acordados, que são determinantes pela norma do sistema, eles têm que ser monitorados para você saber se cumpre ou não, ou se cumpre pela metade, ou se cumpre de maneira incompleta. Porque metas são feitas para se cumprir. Portanto, a maneira de você medir ou saber de que forma você trabalha, onde você quis chegar, se aquilo está acontecendo ou não, é através da mediação, do acompanhamento do processo de trabalho. Ou seja, é preciso fazer, planejar, executar, monitorar, né? Para depois você avaliar, saber se você cumpriu ou não a meta. Eu acho que é o compromisso cumprido daquilo que é pactuado e é posto nos sistemas e nos documentos como objetivo daquilo que você está prometendo formalmente dentro do seu planejamento. Queria que o Mauro completasse um pouco essa questão. O planejamento, ele não pode ser cartorial. Eu não posso fazer um planejamento porque tem uma exigência legal ou porque com ele eu vou receber recurso.
né, eu tenho que fazer um planejamento e executar esse planejamento. Nós vamos ser demandados o tempo todo. Nós não esperávamos uma pandemia. Nós tivemos que ajustar o nosso planejamento para fazer o enfrentamento da pandemia, né? Mas o planejamento ele é essencial. No dia a dia a gente faz o planejamento, no dia a dia a gente revê o nosso plano e no dia a dia a gente tem que monitorar. Eu, quando compro um equipamento, eu tenho que ir lá no CNES daquele estabelecimento e ajustar aquele CNES, porque senão eu vou ter um sistema falho. Eu tenho um hospital, mas eu não tenho leito. Mas como que eu não tenho um hospital que não tem leito? É lógico que tem leito, mas eu não fui lá, não alimentei um sistema. Então eu tenho que fazer o monitoramento das pequenas coisas, né, e das coisas grandes, daquilo que foi pactuado a nível local e a nível regional, né? Então o gestor tem que acompanhar esse processo. Eu tenho a obrigação, enquanto gestor, de prestar contas. Eu tenho que prestar contas no meu Conselho Municipal de Saúde, a cada 3 meses na Câmara Municipal de Saúde, mas não pode ser cartorial. Então, monitorar, acompanhar, me dá também, enquanto gestor, segurança com relação ao meu CPF, que vai ser responsabilizado se eu deixar de fazer alguma coisa ou se eu errar em algum momento. Então, o gestor tem que estar sempre ligados no planejamento, né, discutir com as suas equipes e, mais uma vez, participar no seu território com os demais gestores municipais para aquilo que foi discutido, planejado e que, por ele, é executado junto com a sua equipe. Até porque a parte final desse planejamento, monitoramento e avaliação, ele vai cair aonde? Dentro dos conselhos, né? Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional. E ali é um espaço onde essa avaliação é feita com critério maior. Exatamente. E aí, o não complementar aquilo que está posto no plano anual, você vai ter que justificar o não complementar aquela proposta ou daquele objetivo, e isso leva, às vezes, a alguns dissabores, que a gente sempre presencia. Portanto, planejar dentro do alcançável e realizar o que está planejado é o nosso objetivo. Podemos dizer que precisamos misturar o conceito de governança com o de governabilidade, né? É preciso tomar decisão por consenso, resolver os problemas coletivos de coordenação, de comunicação, mas também precisa ter meios de cumprir com o que está pactuado, com o que está acordado, né? Então a gente fala que precisa reforçar a capacidade governativa, que seria o resultado dessa fusão. Por capacidade governativa, entendemos a capacidade de formulação, né, a capacidade de decisão e a capacidade de execução, de implementação das políticas. E o que, quando a gente está chamando de execução, né? São as ações que o gestor faz: o planejar, o ordenar, coordenar, integrar a equipe, analisar informação e monitorar e avaliar. No seu território, como o gestor deve aprimorar as capacidades de implementação e gestão das políticas pactuadas de forma tripartite? Uma das preocupações que o gestor tem é montar a sua equipe. E o grande gestor não é o que sabe tudo, mas é o que tem capacidade, que tem inteligência suficiente para saber montar uma equipe de qualidade. Essa equipe, ela, além de capacitada, ela tem que estar entrosada, ou seja, tem que ser um time, né? E esse time é o que vai garantir, na verdade, a qualidade da gestão. O que nós precisamos deixar como mensagem é que a capacitação dos técnicos, dos trabalhadores da saúde, da gestão da saúde, ela deve ser permanentemente feita. Coisas novas aparecem, né? Ideias surgem, políticas novas estão sempre sendo remodeladas. E esse gestor, com a sua equipe, ele tem que ter a capacidade qualificada para levar o seu time nessa direção do novo. Então, eu acho que, para encerrar, eu tenho muito apreço por aquele que consegue olhar para os lados e entender que a sua equipe, ela é parte do todo. E, portanto, como pessoas devem ser tratadas, elas devem ser, como técnicos, serem respeitadas no sentido de ser ofertada a elas a capacidade permanente de qualificação. Ou seja, a educação permanente é uma das molas-chaves dentro do processo da gestão do Brasil, e assim deve ser tratada. É isso que a gente está fazendo aqui no Ser Gestor SUS, né, Mauro? Nós temos que cuidar da equipe. Uma fala nossa aqui foi da rotatividade da gestão. Roda-se muitos gestores. Por isso,
o CONASEMES colocou essa iniciativa de capacitar os gestores municipais de saúde e abriu para as equipes de saúde. O gestor municipal, ele chega no município, ele tem que respeitar as pessoas que estão ali. Até porque boa parte delas são concursados, estão ali já há um tempo, tem história, conhece a comunidade, conhece a Secretaria Municipal de Saúde. Então, no mínimo que se espera de quem está chegando é respeito a quem está, ouvir quem está, chamar para conversar, para compor a sua equipe, né? E, obviamente, trazer as suas ideias, o seu planejamento, não esquecendo que quando eu entrei na gestão, alguém foi eleito com um plano de governo, que é o meu prefeito, que é quem me nomeou. Então, eu tenho que conciliar a intenção do prefeito, eu tenho que chamar a comunidade para ouvir as suas necessidades, as suas angústias, ouvir a minha equipe de saúde, né, e juntar tudo isso com o orçamento para fazer um bom planejamento. Mas o principal é que eu trabalhe com uma equipe, com a equipe de saúde, né, e que eu proporcione a essa equipe um treinamento permanente. Então, o CONASEMES introduziu o curso de gestão, né? Nós falamos que é gestor ensinando gestor, porque a academia está longe, né, dessa lógica do Sistema Único de Saúde, dessa complexidade toda que nós discutimos aqui em poucos minutos, mas levando a informação não só para o gestor, mas para as suas equipes. Então, a gente espera que todo gestor dê oportunidade aos seus técnicos de se capacitar, que com certeza farão uma excelente gestão. Gostaria então de agradecer a todos pela participação nesse debate e pedir também as suas considerações finais. Eu que agradeço e fico muito feliz, né, de chegarmos ao final dessa aula do 31ª do Ser Gestor SUS. E, obviamente, o CONASEMES vai continuar incentivando e trazendo muitas novidades, né, para formar gestores na ponta. Nós buscamos, durante a execução do curso, experiências exitosas, considerando a diversidade desse país, e conseguimos juntar o que tem de melhor e conseguimos mostrar a grandeza que o Sistema Único de Saúde é e a importância que ele tem na vida das pessoas do nosso país. Participar da construção do curso Ser Gestor me fez crescer tanto como profissional quanto como pessoa. Participar dos webinários, interagir com os alunos do país inteiro, identificar por meio das perguntas que tinha nos webinários qual eram as angústias que esse país tem, nos faz crescer muito. E é isso que o CONASEMES quer: escutar e identificar cada vez mais e fazer com que as políticas públicas construídas a nível nacional se aproximem cada vez mais da necessidade de saúde de cada canto desse país. O que esse país tem de mais bonito é a diversidade. E saber do desafio que o CONASEMES tem, fazer com que essa diversidade toda caiba dentro do Sistema Único de Saúde por meio das políticas públicas formatadas, é o que tem de mais desafiador. Mas também é importante a qualificação de todos os gestores para que a gente consiga, de maneira ascendente, construir o SUS que nós queremos. Bom, eu agradeço o espaço, né? É muito bom presenciar esse debate, é uma prática da teoria, como falado inicialmente. Mauro Jurandir tem uma experiência enorme, né? Muitos anos, décadas de experiência, então é uma riqueza, é uma coisa ímpar o que aconteceu nesse debate, né? O SUS, com certeza, nos 30 anos, mais de 30 anos, tem um ganho enorme de capital social, né? Do que ele traz à população. A pandemia evidenciou isso ultimamente, e esse debate, ele coroa, na verdade, esse curso do Ser Gestor, né, coroa com informação para que o gestor consiga prosseguir com o seu mapa estratégico, consiga desenvolver o seu mapa estratégico na vida real, né, com sua equipe, no seu município, no seu território e também nos espaços de governança. Prazer meu, prazer do CONAS poder participar honrosamente dessa última aula do Ser Gestor SUS, e que cada um tenha a convicção de que ser gestor SUS é um orgulho, é uma oportunidade
de você fazer um serviço pela comunidade e também crescer junto com aquilo que você oferta à população brasileira. Portanto, um prazer, obrigado por tudo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E como você já sabe, seus estudos continuam no AVA. O conteúdo dessa aula está cheio de discussões interessantes sobre o papel da governança no SUS e nas redes de atenção à saúde. E aqui fica a nossa homenagem a todos os profissionais e alunos que estiveram conosco nessa jornada. Até logo!